agora a gente vai continuar falando dos cuidados com a gente, mas aqueles cuidados bem profundos, né? Que muitas vezes a gente acaba deixando de lado. Aqui no Ver Mais, eu sempre procuro trazer os assuntos interessantes para você que está em casa e também aqueles que muitas vezes a grande maioria das pessoas não conhece, como é o que a gente vai conversar hoje. São as terapias EMDR e também a Brain Spotting, que vem para auxiliar quem precisa lidar com traumas e situações de estresse muito profundas, né? Para falar comigo sobre, eu converso agora com a psicóloga, a Miriam Alves. Miriam, bem-vinda ao Ver Mais. As duas aqui no dia de rosa, né? Ela com blazer, eu com sapato. Obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso para tu vir falar então sobre, são duas terapias que muita gente acaba não conhecendo, Sim. né? Vamos separar então, até para o pessoal de casa não se confundir. O que é a EMDR? EMDR é dessensibilização e reprocessamento por meio de estímulos bilaterais, tanto visual, tátil ou auditivo. Tá, traduzindo isso, eu vi que é referente ao movimento dos olhos. Referente ao movimento ocular. Então, assim, o que o EMDR, a estimulação, provoca o mesmo movimento do sono REM. E ele vai trabalhando e reprocessando, dessensibilizando e reprocessando situações não digeridas, histórias, tudo que a pessoa vivenciou e está causando algum problema na vida atual, né? Depressão, ansiedades, angústias, tudo que ela possa estar vivenciando hoje, a gente consegue trabalhar com a dessensibilização e o reprocessamento do EMDR. Claro que para isso tem que ter uma investigação. Era isso que eu ia te perguntar agora, não é simplesmente chega, senta, vai e faz. Como é que funciona então esse processo até realmente se chegar no momento da terapia em si? Tem todo um protocolo, então, como uma terapia normal, é feita toda a investigação, a anamnese. Quando você entende a situação da pessoa, aí é feito um protocolo de atendimento e em cima desse protocolo, que tem algumas fases, aí é que vai para a dessensibilização, que vai para a estimulação. E a estimulação também tem alguns passos, tem alguns processos. Então, dependendo da situação, tu pode fazer uma estimulação nas primeiras sessões. Dependendo da situação, você não consegue. É mais de uma sessão, é um tratamento mesmo. Como qualquer outra terapia, ela é um tratamento. O único diferencial é que ela reprocessa, ela dessensibiliza e reprocessa. Legal. Então, é uma terapia mais breve, mais curta que uma terapia convencional. Sim. Com excelentes resultados, seja para a situação que for. A gente Quais consegue. são os casos? Eu estava dando uma lida que são geralmente transtornos de estresse pós-traumático, tipo um assalto, alguma coisa assim. Ela é usada, então, para situações mais pesadas, digamos? Então, quando a gente fala em EMDR, normalmente a gente fala em traumas. E o que é trauma? Trauma não é necessariamente alguma situação catastrófica, assalto, acidente, abusos, entre outras. Trauma é o que a pessoa entendeu na vivência dela e bloqueou. Um olhar punitivo, uma fala do pai, uma fala da mãe, o bullying na escola. Tudo que a pessoa entendeu na vida e bloqueou, gerou algum incômodo, a gente trabalha como um trauma, um bloqueio. Então, por isso que a gente faz uma investigação bem minuciosa sobre a situação. Bem, para você que está em casa, tá gostando do assunto, tá curioso, quer saber mais, já sabe, manda sua mensagem para o WhatsApp, já estou aqui com ele em mãos, com ele não, né, com o telefone, para tirar aí as suas dúvidas sobre essa terapia, que é bem interessante, é uma terapia nova? Sim, aqui no Brasil ela ela é uma terapia trazida pela terapeuta Francina Shapiro em 1987. Nova. Se a gente for pensar na psicanálise, nas outras, né, que estão aí há um tempão. Mas tem muitos estudos, é uma terapia que está sendo muito estudada, muito trabalhada e assim, com excelentes resultados. Eu tenho resultados fantásticos no meu consultório. E no Brasil, acho que faz uns 20 anos, alguma coisa assim, que ela está no Brasil. Agora não me recordo exatamente a data. É a curiosidade da Tata, né? Eu vi, Miriam, que você já trabalhou com mulheres, então, que foram é uma palavra difícil, né? Mastectomizadas. E também com pacientes...
oncológicos de câncer aqui no Hospital Regional. Primeiro, a gente estava falando da coisa do cabelo, tu falou que a retirada da mama acaba mexendo mais com né, o emocional, com o emocional das mulheres. Mas nesse caso da EMDR, do EMDR. É isso. Tu trabalhou o que com essas pessoas? Nessa época eu ainda não trabalhava no grupo. Ah, tá. Eu não trabalhava com na EMDR. Psicologia. Isso, na psicologia. Mas eu já tive pacientes no consultório. O que a gente vai trabalhar? A aceitação, o trabalho da quimioterapia. Então, porque é um sofrimento. E se a pessoa não estiver emocionalmente tranquila, emocionalmente bem, ela não vai conseguir encarar aquilo com tranquilidade. E afeta também o psicológico no tratamento? Com certeza, com certeza. A partir do momento que a mulher descobre que está com câncer, que está com alguma coisa, vem muitas coisas na cabeça. Então, primeiro é o catastrófico, né? O que vai acontecer comigo. E com o auxílio da terapia, ela consegue perceber que pode passar por isso de uma maneira mais leve. Entendi. Gente, eu recebi aqui agora, a gente não vai conseguir mostrar, mas a Sandra do EFAP mandou uma foto, eu vou dar um jeito aqui de mostrar para vocês, dela sem cabelo, dela com chapéu, olha, passei pelo câncer de mama, fiz quimioterapia, fiz radioterapia, hoje estou curada, com muita fé em Deus e lutando com muitas forças. Sandra, obrigada pela mensagem, obrigada pelas fotos, eu vou ver se a gente consegue dar um jeito de mostrar aqui e muito obrigada pela mensagem, justamente para a gente mostrar, né, para as mulheres que estão passando por essa situação, que aí, ó, às vezes é difícil, é complicado, mas, né, dá-se um jeito. Falamos da EMDR e agora vamos para uma outra que chega a ser uma terapia também. Brain Spotting. As duas são terapias. E as duas são semelhantes, porque as duas acessam o inconsciente. Tá. Então, dentro daquele protocolo que eu estava falando, depois que a gente tem o protocolo, a gente consegue colocar o paciente na estimulação. E com o protocolo, recebendo a estimulação, a gente acessa o inconsciente, como se fosse a portinha do inconsciente. Onde estão todos os emaranhados, todos os nós emocionais que a gente chama. Então, o EMDR é por movimentos bilaterais. O Brain Spot, que a pronúncia é a mesma, é igual, é por uma ponteira. Então, a gente vai com uma ponteira. Normalmente, às vezes, você não para os olhos e não fica olhando para alguma coisa. Sim. Às vezes, tu fica parado. Sem saber o que está pensando. Sem saber o que está pensando. Nesse momento, o teu inconsciente está trabalhando. Só que no Brain Spot, quando a gente está em terapia, tem um propósito, tem uma sensação, tem uma emoção. E a gente trabalha com a ponteira. Quando o paciente acessa a memória, que o terapeuta está junto, está orientando, a gente acessa o inconsciente. A gente sempre fala que no Brain Spot é como se segurasse a cauda de um cometa. A gente não sabe aonde vai acessar. Onde vai chegar. Porque o nosso inconsciente tem muitas coisas. Então, essas terapias trabalham desde a concepção. Então, tem protocolo gestacional, tem protocolo para todos os tipos de situações, a gente tem protocolo. Que interessante. Mas eu, como paciente, quando eu chego, eu falo para a ti, Miriam, eu estou com um problema, sei lá, relacionado à família. E aí, nessa conversa, tu vê em qual protocolo tu vai trabalhar. Isso. Qual é a tua relação com a família? Então, o que isso está acontecendo com você? A gente não vai trabalhar com a família, vai trabalhar com você. Sim, mas é um problema que eu tenho referente a... Exatamente. O paciente traz uma demanda e dentro dessa demanda você vai esmiuçar, vai entender a situação do paciente. Que legal. O que está acontecendo com o paciente. E com o que está acontecendo com o paciente, a gente vai entrar nos protocolos. Que interessante. Vale lembrar aqui, como a gente falou que é uma terapia, a princípio, nova, né? Que tem que ser feita com um profissional que tenha formação nelas, né, Miriam? Não dá para chegar, a pessoa ofereceu ali, eu vou lá fazer. Até porque é um assunto sério, né? Então, tem que ser com uma pessoa que estudou, que tem uma formação, que vai te auxiliar aí, percorrer esses caminhos. E psiquiatras. Alguns médicos, eu conheci um anestesista e um cardiologista que fizeram um curso. Mas psicólogos e psiquiatras, porque é muito forte, é muito sério. Tu vai acessar o paciente, tu vai ter... Então, na sessão, às vezes, o paciente traz muita coisa, muitas demandas de uma vida, né? Exato. E tu tem que estar preparado para isso. Os resultados, para quem faz, demoram muito a aparecer, são imediatos, a gente vai sentindo aos pouquinhos, como é que é? As pessoas relatam para ti? Cada paciente é uma situação. Eu tenho pacientes que em 2 meses
3 meses. Eu tenho paciente que em uma sessão, dependendo da demanda, eu quero aprender. Eu tive um paciente semana passada que a situação era aprender a passar na autoescola, fazer. A gente fez uma sessão, ele foi lá e passou. E já tinha feito 3, já tinha reprovado 3 vezes. Então, dependendo da situação, vai dependendo... E depende se abre uma porta, se abre uma caixinha, se abre um portão, né? A gente sempre diz, tem pacientes que vêm para arrumar a cama, tem pacientes que vêm para arrumar o quarto e tem pacientes que vêm para arrumar a casa toda. E tem aqueles que vêm para reformar tudo. Então, vai depender do paciente, vai depender de como ele reprocessa. Tem pacientes que em 2, 3, 4, 6 meses. Eu tenho pacientes que já estão comigo há 2 anos. Então, vai depender da situação, do que ele traz. Se a demanda for alguma coisa específica, é mais tranquilo. Agora, se é uma história de vida, com certeza a gente vai levar mais tempo. Imagino. Bem, eu agradeço muito a tua participação. Eu vi que quem já pediram aqui o contato, o telefone está na tela, então para você que achou interessante, que quer saber mais, é só entrar em contato aí com a doutora Miriam.